A gente vai seguir falando sobre inflação, sobre esses números, como eles impactam a nossa vida. Chamo agora aqui ao vivo com a gente o nosso especialista CNN, Alexandre Schwartzman. Alexandre, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez, conversando com a gente aqui no Visão. Boa tarde. Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada. Alexandre, a gente vê a inflação dando essa leve curva para baixo na comparação entre dezembro e janeiro, né, com os meses anteriores, mas ainda está subindo e principalmente na comparação com janeiro do ano passado, a gente vê essa alta também bem intensa. O Congresso, a gente sabe também, está preparando aí algumas bombas, tentando controlar o preço dos combustíveis. E a própria mensagem do Banco Central, ela dá conta de que pode precisar acelerar de novo a taxa básica de juros. Como é que você vê esse contexto e como é que a gente pode traduzi-lo para a vida prática das pessoas em relação aos preços? Olha, a primeira coisa a notar é que a gente está vendo um fenômeno de uma inflação bastante resiliente, né? Quer dizer, ela vem alta, ela segue alta há alguns meses, mesmo essa modesta redução que a gente teve na passagem de dezembro para janeiro, ela foi muito mais resultado de algumas coisas que contribuíram pontualmente para baixo, uma leve queda de combustíveis, energia, como foi mencionado, né? Mas quando a gente olha para o conjunto da obra, é um conjunto ruim. A gente tem aí, no mês de janeiro, quase 3/4 dos 377 bens e serviços pesquisados pelo IBGE para compor o IPCA registraram um aumento de preço, mostra uma inflação disseminada, praticamente no mesmo patamar de dezembro. Então, não é uma coisa ali pontual, não é a inflação do tomate ou do chuchu ou da passagem aérea, enfim, ela, na verdade, é um fenômeno bastante disseminado. E os núcleos de inflação, que são as medidas que tentam, de alguma forma, tirar o que é acidental, o que é volátil do índice de preços, mostram uma inflação rodando ali na casa de 0,8 ao mês. 0,8 ao mês é praticamente 10% ao ano. Então, estamos falando de um processo inflacionário complicado. Então, não adianta tratar isso com a proposta que está sendo formulada ali no Congresso, um dedo escondido de certos ramos do Executivo, né, que não, vamos segurar na marra os preços dos combustíveis, assim, meio cortando os impostos, etc. Não vai resolver o problema, se resolve talvez por algum tempo o problema do preço da gasolina, mas como a inflação é disseminada, isso vai aparecer em algum outro lugar. Sendo que o próprio alerta do Banco Central disse, escuta, se você fizer isso arrebentando as contas públicas, como supõe-se que vem na linha dessa chamada PEC kamikaze, você vai ter um dólar mais caro e que vai contaminar os demais preços. Então, o que sobra é usar a política monetária. Poderia usar outra coisa? Poderia, se o governo tivesse controlado os seus gastos, tivesse uma proposta de controlar seus gastos, a gente precisaria usar menos a taxa de juros. Agora, o Banco Central já sinalizou, ele não vai parar em 12% a Selic, ele vai levar para 12,5%, 12,75%. Vai conseguir reduzir a inflação? Vai. Né? Vai permanecer acima da meta, mais baixa do que a do ano passado, mais baixa do que hoje. Mas vai custar bastante caro. Sim, Alexandre, antes de chamar nosso time para te fazer perguntas também, essas ações do Banco Central, elas demoram um tempo também para fazer efeito. E existem também os fatores externos. A própria tensão entre Ucrânia, entre Rússia, o valor que pode chegar ao barril do petróleo, afetando também o preço da nossa gasolina que está tão cara. Nesse sentido, como é que a gente se protege dessa inflação? A resposta é você não se protege dessa inflação, a menos que você esteja disposto a montar uma estratégia financeiramente bastante sofisticada. Vamos fazer, eu quero encher meu tanque, mas ao mesmo tempo eu compro um dólar futuro para me garantir desse tipo de coisa, ou contratar o preço de dólar futuro, o preço de petróleo futuro para me redear do aumento da gasolina. Não tem muito como fazer. Você pode fazer o que que a gente faz normalmente quando o preço de uma coisa sobe, qual seja consumir menos dela. Obviamente, a gasolina é muito necessária, não reage tanto assim a preço, mas a verdade assim, é que a gente não tem nenhum mecanismo disponível para as pessoas comuns se protegerem de um aumento de gasolina, a não ser que passem a usar menos dela. É a única coisa que você pode garantir que funciona. Thaís Herédia tem perguntas para você também. Thaís.
Oi, Alexandre, boa tarde. Alexandre, a Roberta até citou isso no comecinho da pergunta dela, parece que leu meu pensamento, porque o diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, disse hoje num evento com o mercado que março, que é a próxima reunião do Comitê de Política Monetária, é o último mês que a decisão do Banco Central terá efeito sobre a inflação deste ano. A partir de maio, quando será a terceira reunião do ano, o Banco Central já vai começar a trabalhar com a taxa de juros para segurar o processo inflacionário para o ano que vem. Claro que existe o mecanismo comum ali de passagem do efeito da taxa de juros para a economia, mas isso demonstra também que o processo inflacionário ele está mais difícil de combater do que em períodos anteriores, quando a inflação teve uma alta tão súbita quanto agora, né? Sim, é mais ou menos normal isso, na verdade, né, Thais? A gente sabe que política monetária age com defasagem, né? Então, e a gente também sabe que ali pela altura de março para abril, março para maio, né, até a própria linguagem do Banco Central a gente vê em atas de anos anteriores, ele começa na verdade, já focar na inflação do ano seguinte. Na verdade, se for olhar para a comunicação do Banco Central agora, ele já deixa claro que, embora ele ainda tenha algum foco em 2022, o foco dele já se moveu principalmente para 2023, porque não tem jeito. Tem certas coisas que você vai fazer com política monetária, não vai afetar a inflação do mês que vem, não vai afetar a inflação ali num intervalo até uns 12 meses para frente. Então, é natural que isso aconteça. O problema, no caso do Banco Central, assim, tem uma inércia enorme vinda da inflação do ano passado. Permitiu-se um desvio muito alto. A gente fechou o ano passado com inflação um pouco superior a 10%. Então, vai demorar para trazer de volta, né? Acho que não tem muito segredo nisso. Teríamos conseguido, talvez, se o Banco Central tivesse não só começado o ciclo como ele começou em março do ano passado, mas ter sido mais agressivo no início. Mas a grande verdade é que nem o Banco Central, e para ser sincero, nenhum de nós tinha uma ideia de que a inflação permaneceria tão alta até o final de 2021. A gente tinha uma noção de que a inflação teria seu pico em meados do ano passado e começaria a cair a partir daí. Não foi o que aconteceu. E acho que não foi por acaso que essa disseminação do processo inflacionário, essa resiliência maior da inflação, aconteceu exatamente quando ficou claro que o arcabouço fiscal brasileiro, um bom português, estava indo ralo abaixo, né? Quando começou a discussão de PEC de precatórios, depois a discussão do fim do teto de gastos, né? Então, quando ficou claro que o compromisso fiscal do governo estava sendo erodido assim, de uma maneira muito rápida, as expectativas de inflação também descolaram e o fenômeno se tornou disseminado. Então, muito dessa culpa, na verdade, está na raiz da política fiscal, tem sua raiz na política fiscal do governo federal. Agora, Alexandre, pensando nos próximos passos, para a gente tentar olhar para frente, a gente falou dessa pequena desaceleração na comparação do mês de dezembro para janeiro, mas em todas as comparações também a gente está partindo de uma base muito alta. A gente deve ter uma desaceleração ainda no primeiro semestre, uma desaceleração mais consistente do que essa no comparativo entre dezembro e janeiro? Provavelmente... Eu vou complementar a pergunta da Roberta aqui. Tá. Estou ouvindo. Deixa eu só complementar a pergunta dela, Alexandre, aproveitando, porque vamos ter provavelmente o fim dessa bandeira tarifária elevadíssima, né, da escassez hídrica, e voltar para uma bandeira vermelha ou até mesmo experimentar uma bandeira amarela no meio do ano. Isso pode representar um alívio grande para as famílias, especialmente para as famílias de baixa renda que têm na conta de luz um peso grande no seu orçamento? Não, acho que isso daí de fato auxilia. De novo, não vai resolver o problema, né? Porque você está com 3/4 dos produtos do IPCA subindo. Energia é uma coisa pesada no índice, não é por acaso, ela é importante para as famílias, então ela obviamente tem um peso grande no índice, deve dar uma ajudada. Mas a gente deve começar a ver alguma desaceleração gradual ao longo do primeiro semestre.
né? Se for ali pegar nas projeções, a gente está falando terminar o primeiro semestre com inflação abaixo de 10%, mas ainda muito alta, na casa de 8%. Essa aceleração mais forte é no segundo semestre. E, de qualquer forma, a gente está falando de terminar a inflação desse ano provavelmente na casa de 5,6%, 5,7%. O Banco Central está projetando 5,4%. Né? Então, é por ali que a gente termina o ano. Então, tem uma desaceleração em curso? Veremos uma desaceleração. Vai entregar a inflação na meta? Não iremos entregar a inflação na meta. E pior, a gente vai entregar acima do limite superior da meta, que é 5%. Então, significa que, muito provavelmente, em 2023, já com o novo governo, né, a diretoria do Banco Central, que pela autonomia do Banco Central deve permanecer boa parte dela, independentemente da transição política, vai ter que escrever uma nova cartinha explicando por que perdeu a meta, o que está fazendo para levar a inflação de volta para a meta, como já aconteceu em alguns episódios no passado. Aliás, a gente passou por isso, né, Thaís, em momentos distintos, mas nós dois, em momentos diferentes do Banco Central, a gente teve... Alexandre, seria o caso... Cartinha. Oi, diga. Seria o caso de baixar a meta de inflação? O Brasil tem uma meta muito baixa, muito ambiciosa ainda. Seria o caso de ter uma meta mais alta? Eu acho que o problema não é ter uma meta muito ambiciosa, em particular porque esta daqui, para esse ano, não é particularmente ambiciosa. 3,5%, assim, não parece ser nada. Mas ela é ambiciosa porque a gente deixou a inflação escapar para 10%. A ideia de que se você mexe na meta fica mais fácil é uma falácia. Porque no momento que você joga a meta para cima, então, por exemplo, vamos falar, não, tá complicado a gente botar a inflação na meta. Então, vamos subir a meta de inflação desse ano, vamos subir a meta de inflação do ano que vem. As expectativas de inflação vão se mover para cima. Quando as expectativas de inflação se movem para cima, significa que as empresas, na hora de reajustarem seus preços, elas vão colocar um tanto a mais de inflação. Na hora do trabalhador barganhar o seu salário, ele vai colocar um tanto a mais, porque ele sabe que o governo, no caso do Banco Central, vai perseguir uma meta de inflação mais alta. Então, sempre aparece essa ideia, tem uma solução mágica, a gente eleva a meta e fica tudo bom. Então, vamos colocar em 10%. A gente não precisa nem fazer nem... Vamos pensar, olha que solução genial. A gente coloca a meta em 10% para esse ano, a gente já está em 10%. Então não precisa fazer nada. Estamos bem. Bom, eu garanto para você, tá? Se colocar a meta de inflação em 10%, a inflação corrente vai para 15%. Isso aí assim, tem um gosto nesse país por soluções mágicas, que é um negócio extraordinário. Porque as pessoas imaginam que foi mais ou menos por mágica que a gente resolveu o problema inflacionário, hiperinflacionário, lá em 94. Não foi por mágica. Né? Deu a impressão que era, mas não foi. Mas é sempre assim, vamos fazer aqui a URV da questão fiscal, vamos inventar uma solução mágica, vamos fazer uma política de preços da Petrobras que consiga fazer com que a gente baixe o preço do petróleo aqui dentro, mesmo quando ele está explodindo lá fora. E a gente sempre tenta a solução mágica e a gente sempre quebra a cara. Eu imaginava que, a essa altura do campeonato, a gente já teria desenvolvido a maturidade para entender que mágica só existe em Hogwarts e na Unicamp. Né? Mas o pessoal parece ainda acreditar tanto em Hogwarts quanto na Unicamp. Tá certo. Alexandre Schwartzman, especialista CNN, muito obrigada por essa conversa com a gente. Até uma próxima. Até a próxima. Grande abraço. Obrigada. Obrigada, Thaís, também.